E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Sexto Round BR. Eu sou o Piloto e hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma notícia que o UFC liberou essa semana, o ranking que eles fazem, né? E de todas as suas categorias, cada lutador, em que posição eles estão. Nesse caso aqui eu vou estar trazendo para vocês a categoria do ranking peso por peso, que seria o melhor lutador em cada categoria tem um campeão. E eles avaliam só a posição somente dos campeões. E eu trouxe para vocês essa categoria aqui pra gente estar dando uma analisada. Então vamos ver aqui, ó. O primeiro, né, o campeão peso por peso número 1 é o Jon Jones, né? Justo. O segundo, né, e primeiro brasileiro aqui na lista, é o José Aldo. Também acho que justo. O terceiro seria, né, o Demetrius Johnson. Também acho muito justo. Agora aqui começa a vir alguns pontos que eu discordo. Quarto colocado, Chris Weidman. Não acho o Chris Weidman o quarto melhor peso por peso do mundo. Por quê? Porque o Chris Weidman tem 2 defesas de cinturão apenas. Eu avalio desse jeito. O campeão, pra mim, pra ser o peso por peso, tem que ser um campeão dominante. Ele tem que varrer a categoria dele. O Chris Weidman apenas tomou o cinturão do Anderson, né? Tomou, né? O cinturão do Anderson. Defendeu, né? Fez a sua primeira defesa com o Anderson, naquela fatalidade que ele acabou fraturando a perna. E fez a sua segunda defesa contra o Lyoto Machida. Ok. Ele tem 2 defesas de cinturão. Beleza. Vamos passar aqui para o quinto. Anthony Pettis. Também não concordo. Por quê? Anthony Pettis tem uma defesa de cinturão apenas. Ele venceu o Ben Henderson, tomou o cinturão do Ben Henderson no UFC 164, tornou-se campeão e fez a sua defesa agora no mês de novembro contra o Gilbert Melendez. Então Anthony Pettis tem uma defesa apenas de cinturão. Eu concordo que o Chris Weidman tem que estar na frente do Pettis, mas eu não concordo que ele está na 4ª posição e nem o Pettis na 5ª. Vai chegar o ponto que eu vou explicar para vocês. Outro aqui, Caim Velasquez, está em 6º lugar. Também não concordo, porque o Velasquez tem 2 defesas de cinturão. Depois que ele tomou o cinturão do Cigano no UFC 165, na revanche deles, ele defendeu seu cinturão contra o Pezão e defendeu novamente contra o Cigano no UFC 166. Então ele tem 2 defesas de cinturão. Na minha opinião, o Velasquez deveria estar na frente do Pettis e não atrás dele pelo número de defesas de cinturão que ele tem. Vamos pular aqui para o 7º. Aqui que eu acho que é a grande injustiça. 7º colocado está Ronda Rousey. Pra mim, pessoal, por que eu já comecei a discordar lá no 4º lugar do Chris Weidman? Na minha opinião, esse 4º lugar aqui, atrás do Demetrius Johnson, tinha que estar Ronda Rousey. Porque ela foi a primeira campeã do peso dela no UFC e a única. Ela varreu a categoria praticamente inteira, não tem adversária para ela, e eu acho muito injusto ela estar aqui nessa 7ª posição. Atrás de Chris Weidman, de Chris Weidman com 2 defesas, de Pettis com 1 defesa, de Velasquez com 2 defesas. Então a minha grande discordância nesse ranking aqui é justamente a Ronda que está em 7º. Na minha opinião, ela teria que estar em 4º lugar. Ok, vamos pular aqui. 8º lugar, Anderson Silva. Anderson Silva, pessoal, não luta há 1 ano, né? Já vai fazer 1 ano já daquele acidente que ele teve na luta contra o Weidman. E mesmo assim, ele continua em 8º lugar no ranking peso por peso. Detalhe, o 9º é o TJ Dillashaw, que é um campeão. Então, ou seja, o Anderson, sem ter o cinturão, está na frente na categoria peso por peso de um cara que é o campeão. Pode-se explicar 2 coisas para isso. Primeiro é o nome que o Anderson tem. Que hoje o Anderson já se tornou uma figura maior no UFC. Hoje, eu acho, na minha opinião, o Anderson é maior do que um cinturão. Uma luta do Anderson gera muito mais interesse em ver do que uma luta de cinturão. A não ser que essa luta de cinturão esteja envolvida uma Ronda Rousey ou um Jon Jones. Tirando isso, é uma luta que todo mundo quer ver, qualquer luta com o Anderson. Põe um Anderson contra um Kung Lee, agora vai ter Anderson e Nick Diaz aí, todo mundo vai querer ver, porque é o Anderson Silva.
E o outro ponto é como é desvalorizada essa categoria dos galos, né, pessoal? A categoria do pessoal mais baixinho, pessoal levinho, ninguém dá valor, ninguém quer ver um cara de 1,60 m pular pra lá e pra cá. Por mais que seja um estilo de luta e uma categoria de peso que tecnicamente é muito melhor do que você vê de uma categoria de um pesadão. Que entra um mãozão, acaba a luta, os caras não tem nem forma atlética, são poucos ali nos pesados que são atletas. E já a categoria dos galos é só atleta, você vê que o cara é muito veloz, o trabalho de perna é muito bonito de você ver, mas infelizmente é muito desprestigiado. Por isso que talvez eu entendo que o Anderson Silva está na frente do TJ. Fora isso, não vejo um cara que foi ex-campeão estar na frente numa categoria peso por peso de um cara que é o atual campeão de uma categoria. Enfim, por último, em 10º lugar aqui, está o Renan Barão. Né? O Renan Barão despencou, né, pessoal? Depois que ele pegou e perdeu o cinturão pro Dillashaw, ele pegou e despencou literalmente. Talvez aqui nessa ordem do meu ranking ficaria o seguinte: John Jones, José Aldo e Demetrious Johnson indiscutivelmente são os melhores. Esses três aqui pra mim são os 3 pound for pound do mundo. Difícil, não vejo adversário hoje pro Jones, não vejo hoje pro José Aldo, e pro Demetrious Johnson então impossível. Ele passa o rodo geral em todo mundo na categoria dele. Talvez desses 3 aqui, o Jones é o campeão mais dominante, lógico. O José Aldo, mas o José Aldo já passou alguns perrengues já em algumas lutas. E o Demetrious Johnson, com exceção daquela luta do Dodson, que ele tomou 3 knockdown lá, mas foi um apagão que ele teve, ele passou o rodo geral na categoria dele. Então ele é um cara que provavelmente vai ficar muito tempo nessa lista do ranking peso por peso. É um lutador fantástico. Então, primeiro aqui, Jones, José Aldo e Demetrious Johnson, os 3 primeiros, perfeito. Em quarto lugar para mim estaria Ronda Rousey. Eu tiraria aqui o Weidman. Colocaria o Weidman em quinto. Colocaria o Velasquez em sexto. Colocaria o Pettis em sétimo. E aí vem o resto, né? Aí vem aqui, ó. Dillashaw eu colocaria em oitavo. E depois eu colocaria o Anderson Silva e o Renan Barão. A minha lista ficaria um pouquinho diferente dessa que tá aí. Mas quanto a esses 3 primeiros aqui, eu não tiro a razão de quem fez esse ranking aqui e de quem colocou dessa forma. São realmente os 3 campeões dominantes. Alguns deles já têm algumas lutas marcadas, né? O John Jones vai enfrentar o Cormier agora. Creio eu que vai vencer. José Aldo ainda não tem lutador para ele enfrentar agora, não foi marcado ninguém. Apesar que agora em janeiro vai lutar o Conor McGregor com o Dennis Siver. Já tenho minha opinião sobre a luta, tá? Só que eu não vou falar minha opinião agora porque eu vou fazer a pré-luta, vou soltar aqui no canal pra vocês. Mas já tenho a minha opinião o que vai ser. Mas o José Aldo ainda não tem adversário. Demetrious Johnson também ainda não tem adversário, né? Talvez o adversário dele sairia dessa luta que era pra ter agora do John Lineker com o Ian McCall, que não teve porque o Ian McCall acabou passando mal e essa luta não aconteceu. Então, Demetrious Johnson não tem adversário para lutar até o momento. Chris Weidman vai enfrentar o Vitor. Agora, eu acho que essa luta vai ser em março ou abril, alguma coisa assim, não me recordo agora. Então, Chris Weidman vai pegar o Belfort. O Pettis não tem adversário agora para ele pegar e enfrentar. Não, tem sim. O adversário do Pettis agora vai ser o Rafael dos Anjos, que vai enfrentar ele agora, que veio passando o carro em todo mundo, é merecedor. Era para ser o Khabib Nurmagomedov, o russo louco lá do Daguestão. Mas ele tá machucado, não vai voltar a tempo, então o Dana White já deu um parecer já que o próximo adversário do Pettis vai ser o Rafael dos Anjos. Pettis favorito, né? Mas vamos ver o que vai dar. Velasquez também, ele tem adversário, né? Ele vai enfrentar agora o Verdun. Talvez o Verdun, né? Que agora era pra luta deles acontecer. O Velasquez se machucou. Foi criado um cinturão interino. Que o Verdun disputou com o Mark Hunt. Que, meu Deus do céu, foi... né? Enfim, foi daquele jeito a luta. O Verdun acabou ganhando de uma forma espetacular. Mas eu não sei se o Velasquez vai enfrentar o Verdun agora
ou eles vão casar Verdun e Cigano, porque o Cigano também acabou de vencer o Milsic. Eu não sei se o Velasquez vai se recuperar a tempo de enfrentar o Verdun, ou se ele vai... a lesão dele vai demorar um pouquinho mais para ele ficar saudável, e vai ter um Verdun e Cigano talvez nesse meio tempo. Daí o Velasquez vai pegar um dos dois. Não sei. Aqui, Ronda Rousey. Ronda Rousey tá para enfrentar agora a Cat Zingano, né? Ronda Rousey favoritíssima. Anderson Silva vai enfrentar agora o Nick Diaz no último dia de janeiro. TJ Dillashaw vai enfrentar, então, esse vai enfrentar o Dillashaw aqui é o seguinte. O Dillashaw estava para enfrentar o Dominick Cruz, que conseguiu se lesionar de novo, né? Aí era para enfrentar ele, teoricamente o próximo da fila, o Rafael Assunção. Só que o Rafael Assunção ele já foi passado para trás várias vezes, né? Pelo Renan Barão, pelo Faber, pelo Dominick Cruz. Quando ele tinha chance agora de pegar e enfrentar o Dillashaw, ele vai e me sofre uma lesão também. Então Dominick Cruz sofreu lesão, caminho ficou livre pro Rafael Assunção. Rafael Assunção se machucou também. Aí, meu filho, aí vai se benzer. E deixou o caminho livre pro Renan Barão. Provavelmente a próxima luta do TJ Dillashaw vai ser com o Renan Barão. É a revanche tão esperada que era para acontecer e acabou não acontecendo. Valeu então, pessoal. Então essa foi o ranking peso por peso que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link do site do UFC, que eu peguei esse ranking atualizado aqui de todas as categorias. Lá, clique no link e vocês vão estar vendo o ranking categoria por categoria. Peso pesado, meio pesado, peso médio, etc. Valeu então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, falou e até a próxima.